Meus irmãos, nós temos hoje o privilégio de termos mais um estudo bíblico, graças a Deus. Hoje nós vamos estudar no texto de 2 Pedro, capítulo 3. Nós vamos ver aqui, nesse texto tão importante, como Deus ele não é um Deus indiferente, mas é um Deus no qual nós podemos confiar, justamente porque Ele é um Deus que tem agido desde o início da história. Ele é um Deus que tem promessas que já foram cumpridas. Ele é um Deus fiel e por isso nós podemos crer naquilo que virá. Por isso nós podemos crer que Ele é um Deus que se revela e Ele é um Deus que intervém na história. Então vamos ler o texto. 2 Pedro, capítulo 3, verso 1 ao verso 9. Diz assim a palavra de Deus: Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação, porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Graças a Deus pela sua palavra. Vamos orar, meus irmãos, para iniciar o nosso estudo. Deus eterno, Deus de graça, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra que nos traz esperança nesses dias. Te agradecemos pela tua palavra que aquece, ó Pai, o nosso coração, que nos mostra como o Senhor não é um Deus indiferente, não é um Deus que exige barganhas conosco, mas é um Deus gracioso, é um Deus misericordioso, também é um Deus justo e longânimo, ó Pai. Nos abençoa, Senhor, a partir desse texto, para que venhamos a refletir acerca dessas coisas e a ter isso no nosso dia a dia, nos lembrando disso e assim fugindo do pecado, da ansiedade e da descrença, ó Pai. Nos abençoa em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, nós vemos aqui nesse texto que, a fim de fortalecer a fé dos cristãos, Pedro ele responde à questão da aparente demora do retorno de Cristo. E veja, isso aqui ainda no primeiro século. Então fica claro que tanto cristãos quanto não cristãos fazem a mesma pergunta, se questionam acerca do retorno de Cristo. Todavia a motivação dos cristãos é entender os acontecimentos, enquanto que os não cristãos eles desejam escarnecer do Evangelho muitas vezes, ridicularizar a sua mensagem e as suas promessas, invalidar aquilo que está na Escritura, especialmente essa promessa do retorno de Cristo. A história bíblica, ela nos alerta e consola quanto a esses escarnecedores da fé. É o que vemos aqui no verso 1 ao verso 7. Nós vemos então que a história aqui ela é apontada como um fim definitivo, como tendo um fim, como tendo um sentido. A história do mundo ela avança para um grande clímax final. O juízo, o dia do juízo, o dia do Senhor. Muitos até aceitam as doutrinas e atos da cruz, mas duvidam do retorno de Cristo vindo para a terra para trazer seu juízo, contradizendo aquilo que nós vemos em
nas palavras de Cristo, que diz que estará conosco até a consumação, ou seja, até o final dos séculos. Quando Cristo também ascende aos céus, é dito lá no primeiro capítulo de Atos que ele voltará, é dito, ele virá do modo como o viste subir. E muitas vezes essas palavras para nós podem parecer palavras distantes, podem parecer palavras com as quais nós deveriam ser palavras com as quais nós teríamos um relacionamento de esperança, um relacionamento de certeza, de saber que essas palavras são reais, são verdadeiras, e que isso deve fazer o nosso coração ser aquecido quando nós vemos o desespero, quando nós vemos a angústia, a certeza de que o nosso Senhor que veio para morrer por nós é aquele que virá para nos buscar. Para Pedro, então, a resposta não está na razão e nem na eloquência dos argumentos, mas está simplesmente nas Escrituras. Ou aceitamos a veracidade da revelação bíblica ou não. Pedro chama aos que rejeitam a revelação de escarnecedores no verso 3. O grande empecilho à fé desses escarnecedores são justamente as suas paixões carnais, que impedem de crer e aceitar o sobrenatural, de aceitar que existe um Deus que governa todas as coisas e que criou todas as coisas. A revelação bíblica, então, não é aceita pelo racionalismo do nosso tempo, que coloca a razão humana como um juiz de todas as coisas. E isso já existia na época de Pedro. Por isso, aqueles que não são iluminados pelo Espírito Santo, eles não conseguem aceitar a verdade sem a ação do Espírito nos seus corações e nas suas mentes. A visão de mundo cristã, ela é sobrenatural, ou seja, crê que Deus existe além da matéria e intervém na sua própria criação. As Escrituras, elas nos consolam e nos fortalecem, profetizando para nós a vinda de Cristo, apesar desses escarnecedores. O ceticismo atual não é um acidente ou uma falha na revelação, pois ela mesma nos advertiu de antemão o seu aparecimento. A própria Bíblia fala do aparecimento de pessoas que zombariam da fé. A Escritura, ela nunca predisse que o mundo melhoraria paulatinamente com o crescimento do cristianismo na Terra. Pelo contrário, sempre nos advertiu que o joio e o trigo cresceriam juntos e que este último seria o inimigo ferrenho e perigoso da fé. O próprio estado no qual se encontra o mundo hoje é uma confirmação desse ensino da Escritura. E é o que vemos, meus irmãos, não só hoje nós temos isso de forma mais evidente, mais latente, devido a toda a grande facilidade, as estruturas de poder que existem no mundo. Então, a maldade das pessoas, ela se torna mais evidente, seja por causa da questão do grande número, da grande variedade de armas que existem no mundo, seja por causa dos poderes políticos que se instalaram no mundo de forma errônea, e tudo isso faz com que a maldade, a perversidade do homem se torne cada vez mais evidente, mas isso é algo que está presente desde a queda do homem. Por exemplo, Abacuque, capítulo 1, verso 2, o profeta diz: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. A contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça ela é torcida. Então, o que nós vemos é justamente que essa depravação do homem, ela, devido ao desenvolvimento, digamos assim, da sociedade, de tudo aquilo que vai acontecendo na história, o homem vai usando das estruturas para fazer com que essa perversidade ela se torne ainda maior. Por isso, é preciso manter na nossa mente a lembrança de alguns fatos fundamentais quanto à promessa da vinda de Cristo. Porque no homem não há esperança, meus irmãos. A única esperança que nós temos é do retorno de Cristo para realmente expurgar completamente o pecado do mundo. Então nós vemos que o objetivo de Pedro ele é despertar a lembrança a fim de recordar as palavras ditas nas Escrituras pelos profetas.
Pedro se concentra naquilo que está revelado na própria Escritura, não em uma invenção do seu coração, nem nas especulações filosóficas que já haviam na sua época. O fato apontado por Pedro é o dilúvio da época de Noé. O dilúvio foi um evento salvífico. Noé e sua família foram salvos pelo fato histórico de terem obedecido a Deus e entrado na arca, e não por terem acreditado numa mensagem mitológica sobre um dilúvio. Nós vemos, meus irmãos, que Cristo veio para cumprir as promessas bíblicas e declarou serem elas verdadeiras, comparando então a necessidade da salvação presente com o tempo do dilúvio. Como podemos crer que Jesus ele é o Filho de Deus e ainda assim acreditar que ele esteja equivocado quanto aos ensinos do Antigo Testamento? Deus ele requer de nós uma fé simples, não é uma fé simplista, não é uma fé que vai acreditar em qualquer coisa que a pessoa diga desde que ela haja a Bíblia, não. Mas é uma fé simples no sentido de acreditar na verdade revelada na própria Escritura. Então, meus irmãos, quando nós olhamos e vemos essas verdades, nós vemos que Deus ele revela ali no juízo não só o aspecto salvífico, mas ele também revela o aspecto de condenação, o aspecto de punição pelo pecado. É isso que nós vemos em Noé. Aquelas pessoas que não estavam dentro da arca, elas se afogaram. Na libertação do povo de Israel do Egito, o povo de Israel saiu salvo, mas os egípcios eles sofreram um grande juízo ali com as 10 pragas. Da mesma forma, no dia da volta de Cristo, a igreja será salva, a igreja será colocada para dentro da Nova Jerusalém. Mas aqueles que não estão em Cristo, esses ficarão no lago de fogo e enxofre, como é revelado claramente lá em Apocalipse. Pedro, ele não deixa escapar o fato de que aquelas pessoas que morreram afogadas depois, elas escarneceram de Noé e depois elas não tiveram como escapar do dilúvio. Da mesma forma, Amós ele preanunciou a destruição de Israel pelos assírios e o povo de Israel escarneceu dele. Todavia os assírios invadiram Israel e destruíram tudo. Como diz o pastor Martin Lloyd-Jones, uma das grandes mensagens do Antigo Testamento consiste em nos mostrar que homens e mulheres, com suas ideias naturais e racionalistas, recusaram a revelação de Deus, ridicularizaram completamente essas advertências e depois foram esmagados pelos acontecimentos. As pessoas estão deliberadamente, meus irmãos, fechando os olhos para os fatos, porque a injustiça do seu coração, a impiedade do seu coração não lhes permite ver. Assim como Deus ele destruiu o mundo antigo, ele destruirá também o mundo que nós conhecemos hoje. Ainda que haja escarnecedores que digam o contrário, ainda assim a sua palavra se cumprirá. E as pessoas escarnecem e não creem porque se esquecem do poder de Deus. Eles se esquecem deliberadamente, é isso que nós vemos em Romanos 1. Para o mundo tudo está normal e estável, mas Pedro acrescenta que tudo está sendo entesourado, e aqui entesourado no sentido guardado, reservado, de forma segura para o dia do juízo, para o dia da ira de Deus. Nós vemos além disso, nos versos 8 e 9, que Deus ele é o Senhor do tempo. Ele não é somente os impiedosos que eles duvidam da veracidade bíblica muitas vezes. Por vezes, meus irmãos, cristãos piedosos também são afetados por dúvidas, por incertezas, por desmotivação, por desânimo. Diante das circunstâncias desfavoráveis que acontecem, a palavra de Deus, então, ela é nutriente para a nossa alma, ela é lâmpada para os nossos pés, como diz o Salmo 119, verso 105. A diferença entre ímpios e piedosos é a maneira como lidamos com essas questões que surgem no nosso coração. Nós nunca devemos ser curiosos quanto aos tempos e estações. Pedro ele nos adverte quanto aos erros de uma tentativa de controle por nossa parte ao tentar adivinhar o dia do juízo. Devemos anelar, devemos contemplar sempre a promessa da vida de Cristo, mas não a ponto, não na perspectiva de queremos saber o momento exato que isso vai acontecer. Na história da igreja, sempre que se tentou marcar a data da volta de Cristo, a igreja se viu em sérios problemas, em sérias heresias,
trazendo problema não só para ela, mas para pessoas do mundo. Ela se afastou do Evangelho de Cristo. A Bíblia declara que a vinda de Cristo será repentina, será inesperada. Por isso vigie pacientemente, pois para a igreja do Senhor não será um dia de caos e de sofrimento, mas um dia de encontro da noiva com o seu noivo, dos pecadores redimidos, com aquele que deu sua própria vida por eles. Devemos nos lembrar sempre de que a nossa natureza, a nossa constituição não pode entender plenamente os planos, a mente de Deus. Nós somos finitos e Deus é infinito. Os seus pensamentos são diferentes, são mais altos do que os nossos, como diz Isaías. A mente infinita do homem jamais conseguirá sondar, abarcar a mente infinita de Deus. Nós sabemos que a história aponta para um fim, porque o próprio Deus revelou isso. E é com essa certeza e com essa esperança que nós devemos caminhar. Deus, ele está acima, ele governa o próprio tempo. Deus, ele é eterno. Nós somos mortais. Apesar de Deus, ele está acima do tempo, ele age no tempo, ele age em todas as coisas que ele criou, ele coloca em funcionamento e as mantém funcionando, por assim dizer. Ele é o criador e sustentador, por isso ele não apenas interviu no tempo, mas cada dia, tudo que acontece está em suas mãos sábias, poderosas, boas e soberanas. O tempo da ação de Deus na história é diferente da nossa percepção de tempo. Deus, ele sempre está agindo, não apenas nas causas naturais, porque às vezes nós paramos e olhamos, estou dizendo assim, o tempo no sentido de clima, né? Nós olhamos, por exemplo, para, está chovendo, como Deus é bom por mandar essa chuva, está fazendo sol, graças a Deus que está fazendo sol, vou poder estender minhas roupas, por exemplo. Mas nós não devemos apenas olhar para a bondade e para a soberania de Deus nas causas naturais, mas em tudo aquilo que acontece, na salvação e no juízo dos pecadores, na conjuntura política, em tudo aquilo que acontece, o Senhor é soberano. Nós devemos entender também, a partir deste conceito que é colocado aqui em Pedro, sobre a justiça divina, que ela não retarda, e a sua promessa, ela sempre se cumpre. Deus executa a sua justiça de acordo com a sua própria longanimidade. Nós temos um exemplo disso em Nínive. Ali nós vemos que Jonas, ele vai e anuncia o evangelho, depois o povo se arrepende, e 100 anos depois, quando uma nova geração se levanta ali em Nínive, uma geração perversa, que não se arrepende, o profeta Naum traz então uma mensagem de juízo e Nínive é destruída. Então vejo que não há negligência, nem atraso em Deus. Ele não compactua com a frouxidão moral de nossos tempos. A justiça completa e pura permanece para sempre, porque é um atributo do próprio Deus. Além disso, nós vemos nessa longanimidade de Deus, que essa longanimidade de Deus, ela não é uma prova contra os seus decretos eletivos e soberanos. Pelo contrário, a longanimidade divina é a prova de que Deus, ele sempre adverte antes de ferir, e por isso deixou o mundo sem desculpa na sua presença. Noé, ele entrou na arca com a sua família e esperou mais 7 dias. Somente disso a porta foi fechada e o dilúvio, ele se foi derramado sobre a terra. Diante disso, meus irmãos, permite então apresentar algumas lições para nós. Pedro aqui, ele nos adverte a guardarmos um ânimo sincero, uma mente pura a respeito dessas coisas, não dando ouvidos à zombaria ao nosso redor. Devemos perseverar na palavra, afirmando a sua veracidade e nos alimentando a nossa esperança com a verdade de Deus, tendo o nosso coração aquecido por essas verdades. Nós não podemos ver a história como algo caótico, como algo desesperançoso, pois dele, por meio dele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente. Amém. Nós não podemos olhar para aquilo que está ao nosso redor como se fosse obra de homens, mas é a obra do Senhor se realizando. É claro que nós sabemos que a justiça de Deus, a soberania de Deus, melhor dizendo, ela existe, e os homens, eles têm responsabilidades pelos seus pecados, justamente porque o homem faz isso porque tem um coração mau.
Mas nós devemos entender que no plano de Deus, na soberania de Deus, todas as coisas concorrem para a glória do seu nome. Além disso, nós devemos nos lembrar de que estamos tratando com Deus e não com homens. Ele é fiel à sua lei, por isso ele pune o pecador, e ele é fiel à sua graça, por isso ele perdoa o pecador que é arrependido. Por que nós podemos crer de forma tão forte nas promessas de Deus? Justamente porque não depende de nós, justamente porque quem está falando a nós não é um homem pecador, um homem que pode mudar de ideia, um homem que se vê impotente diante da possibilidade de cumprir suas promessas. Mas nós estamos falando daquele que é onisciente, onipotente e onipresente. A nossa fé, meus irmãos, ela não é nem racionalista, nem é irracional. Ou seja, nós não usamos a razão como sendo a juíza de todas as coisas, nem desprezamos a razão. Nós não temos uma fé que ela é irracional. Por isso, ao olharmos as Escrituras, nós cremos nas promessas de Deus e nós compreendemos na história o seu agir poderoso. Nós vemos que as promessas de Deus se cumprem e nós cremos que é de fato Ele, o soberano Senhor, que faz todas essas coisas. Nós, além disso, nós devemos nos submeter a Deus e a sua sabedoria, que é absoluta, certos de que a nossa esperança ela jamais será confundida enquanto for depositada somente nele, enquanto tudo que é criado é perecível, é dependente. Imagine, pense, aqueles grandes planetas, aquelas grandes estrelas, até mesmo aquilo é perecível, até mesmo aquilo vai se acabar, até mesmo aquilo é dependente de Deus. Mas Deus é eterno, Deus é independente. Nada que existe foi feito sem Ele. E Ele é o único Criador de todas as coisas. Então, diante disso, desse eterno e grandioso poder, nós devemos nos lembrar de que, assim como todos os que deveriam estar na arca foram ali guardados, foram ali preservados, nenhum dos filhos de Deus estará fora dos portões da Nova Jerusalém quando Cristo retornar. Que o Senhor nos abençoe e que a sua palavra continue aquecendo o nosso coração nesses dias em que nós ainda estamos isolados, e a minha oração é que as coisas em Natal, as coisas no Rio Grande do Norte possam retornar à normalidade assim que possível. Que Deus continue abençoando a nossa igreja e que, mais uma vez, as palavras do profeta Jeremias estejam no coração dos irmãos. Devemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. O Senhor retornará para nos buscar, e nenhum de nós, nenhum dos filhos seus, estarão fora dos portões da Nova Jerusalém. Que o Senhor os abençoe.